Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus te dê direções e que o Senhor fale, não aquilo que tu precisa, mas o que tu necessita ouvir da parte do Senhor. Amém? Senhor Deus, Pai querido e amado, Espírito Santo de Deus, estamos na Tua presença, Senhor. Nesta noite glorificamos ao Senhor porque o Senhor é bom e o Senhor está conosco. E até aqui o Senhor nos sustentou. Eu peço, Pai, que nesta noite, Senhor, o Senhor tome a direção, Senhor, dessa live, que o Senhor fale aos nossos corações de uma forma gloriosa, que a Tua presença se manifeste no nosso meio e que o Senhor venha fazer aquilo que nós não podemos fazer, venha trabalhar naquilo, Senhor, que nós temos entregue a Ti. O Senhor sabe, porque o Senhor sonda os nossos corações. Acampa os Teus anjos de guerra, Senhor, nesta noite. Repreende toda a armação, todo embate de Satanás, tudo que não provém de Ti, Senhor, que seja colocado por terra. É o que nós Te pedimos. Louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo? Louvado seja o nome do Senhor. Estão me vendo? Tá tudo ok? Deus é bom e fiel. Glória, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é bom. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor, Ele falava ao meu coração que tem situações que é Ele que nos coloca, mas Ele nos coloca para que haja uma mudança significativa aonde Ele nos colocou. Eu sei que tem situações que nós não queríamos adentrar, e se fosse por nós, nós fugiríamos. Não é verdade? Tem coisas que Deus nos manda fazer, e se fosse pela nossa vontade, pela nossa escolha, nós não faríamos. Mas nós fazemos por quê? Porque o Senhor está mandando. Então nós somos submissas ao Senhor, porque Ele manda e nós temos que obedecer. Então tem situações que não é o homem, tem situações que não é você, tem situações que é o próprio Deus. E eu quero dizer para você, e o Senhor, quando Ele nos coloca dentro das situações, Ele se responsabiliza. E eu sei que tem situações que nós não queríamos estar, mas o Senhor nos coloca, porque Ele tem um propósito dentro dessa situação que foi criada por Ele. Eu quero que você entenda, as situações que foram criadas pelo Senhor, Ele tem um propósito para essa situação. Amém? Eu não vou pregar sobre o Vale de Ossos Secos, mas eu preciso entregar algo de Deus, porque tem pessoas aqui que elas estão esperando resposta da parte do Senhor. E essas respostas que elas estão esperando, eu preciso falar para que elas recebam o direcionamento de acordo com o que o Senhor quer para a vida delas. Mas eu preciso entregar lá em Ezequiel 37, que diz assim: eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muito mesmo. Estavam completamente secos. Você vê que o profeta Ezequiel, ele sente a presença do Senhor. Aleluia. E o Senhor leva ele em espírito, aleluia, para o meio de um vale de ossos secos, que é onde o Senhor o coloca. Muitas das vezes o Senhor nos coloca dentro de situações, no meio delas. E essas situações, muitas das vezes, nós não queríamos estar. Mas é necessário, porque através de você, o Senhor vai fazer com que a situação seja mudada e transformada. E Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares. Ou seja, tomada de território. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele não fica só no meio, mas dentro do vale.
o Senhor faz ele andar. Sabe por quê? Porque vale não é lugar para mim, para você ficar estacionada. Vale não é lugar para mim, para você ficar parada. Muitas das vezes nós olhamos para o vale, nós achamos que nós vamos ficar paralisada dentro dele ou que o vale vai nos paralisar. Mas o Senhor manda dizer para você, o vale não vai paralisar você. O vale não vai ser impedimento, mas o vale, aleluia, vai ser transformado. Aleluia, por causa da liberação, aleluia, que vai sair através de você. Porque tem coisas que para ser liberado nós temos que estar posicionada. Tem coisas que para nós vivermos, nós temos que estar de acordo com o que Deus quer. E nem sempre Deus vai nos colocar em lugares que para nós, aos nossos olhos, aleluia, vai ser bom. Mas Ele sabe que há um propósito dentro daquele lugar e que é bom. Aleluia, mesmo nós achando que para nós não é bom, porque Ele conhece a necessidade, aleluia, Ele conhece, aleluia, a precisão daqueles, aleluia, que estão em volta de você e que precisa. Você não é osso, você é profeta e Deus lhe chamou para ser profeta. E nesta, aleluia, noite, o Senhor manda dizer para você, eis que eu te levanto, aleluia, como profeta, no meio, aleluia, de um vale de ossos secos, no meio de pessoas, aleluia, que espiritualmente estão mortas. Oh, rebariaca, sobreterebarabás. Mas o Senhor decidiu te pegar pela mão e te levantar. Você vê que o profeta estava levantado no vale, não estava caído. Ele estava de pé. Porque quando Deus nos coloca dentro da situação, Ele nos sustenta. Quando Deus nos coloca dentro da situação, Ele nos assegura. E o Senhor manda dizer para você, que dentro da situação aonde Ele te colocou, Ele vai te sustentar. Que dentro da situação aonde Ele te colocou, Ele vai te assegurar para que você não caia. Para que você não caia. Porque muitos são aqueles que querem lhe ver caída, prostrada. Aleluia. Muitos são aqueles que querem lhe ver no chão. Mas você não vai cair. Porque você vai ser instrumento para levantar os que estão caídos. O profeta estava de pé enquanto tinha muitos ossos. Aleluia. No chão, enterrados. Oh, rabá sobre calabás. O Senhor lhe trouxe aqui para dizer para você, aleluia, que, aleluia, o Senhor lhe coloca dentro da situação, mas o Senhor lhe sustenta dentro dela. O Senhor permite você entrar, mas o Deus que permite você entrar é o mesmo que lhe sustenta e que lhe tira. E o Senhor manda dizer para você, eu sou aquele que vou lhe tirar. Eu sou aquele que vou lhe sustentar. Eu sou aquele que vou estar com você. Anda dentro do vale, porque o vale não tem poder de paralisar a tua vida. O vale não tem poder de paralisar a tua história. O vale não tem autoridade, aleluia, de fazer com que você fique atrofiada. Pelo contrário, você anda, se movimenta dentro do vale. E o Senhor faz você ver, aleluia, o vale com precisão. Ele diz assim, Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. Não foi só por um lugar, foi por todos os lugares. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque dentro do vale, o Senhor faz até passarela para nós andar por dentro dele. Para que nós venhamos ver, aleluia, o nível da situação a qual nós estamos lidando.
O profeta dentro do vale, quando o Senhor faz ele andar pelo vale, é para ele ver o nível da situação que ele estava lidando. E a situação não era uma situação favorável, não. Mas eu quero te dizer que mesmo a situação que você está, aleluia, nela hoje, seja desfavorável para você, o Senhor tem o poder de mudar. Ai, o Senhor tem o poder de transformar. O Senhor tem o poder de fazer. E sabe o que é que o Senhor, ele manda dizer para ti? Eu sou aquele que vou mudar, eu sou aquele que vou fazer. Aleluia. Ezequiel, aleluia, 37, versículo 3 diz: então o Senhor me disse, homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Uma pergunta. Porque dentro do vale o Senhor fala. Dentro do vale o Senhor fala. E o Senhor manda dizer para ti: dentro do vale você vai ouvir a minha voz. Dentro do vale você vai ouvir eu falando com você. Aleluia, porque eu não me ausento dentro da situação. O Senhor fala com o profeta, aleluia, dentro do vale. Aleluia. Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pergunta e uma resposta. Aleluia. Porque dentro do vale, Deus nos questiona. Dentro do vale, Deus fala. Deus nos questiona. E qual é a nossa resposta? Aleluia. Dentro da situação a qual nós estamos vivendo. Eu quero dizer para você, aleluia, você pode até não saber, igual o profeta não sabia. Ele diz: eu não sei. Porque nós não somos obrigados a saber tudo. Mas nós devemos crer e confiar. Aleluia. Confiar que o Senhor é Deus que pode mudar a situação. Confiar que o Senhor é Deus que pode mudar, aleluia, todo aquele cenário. Tem pessoas que acham que precisam saber tudo e não precisa. E tá tudo bem não saber de tudo. Aleluia. Porque você vai saber aquilo que Deus quer que você saiba. Ele diz: Senhor, tu sabes. Eu não sei, mas tu sabes. Aleluia. E eu quero dizer que o Deus que sabe é o Deus, aleluia, que vai se revelar para você dentro dessa situação. E sabe o que é que o Senhor me revela hoje aqui? Aleluia. O Senhor me revela que você está assim. Aleluia. Igual o profeta: eu não sei, Senhor. Mas tu sabes. Aleluia. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei quais são os próximos passos. Mas tu sabes. E eu confio na tua direção. Eu confio no que o Senhor tem para mim. Eu confio naquilo que o Senhor vai fazer. Aleluia. Mas eu mesmo não sei. Mas eu confio. E tu sabes o que é melhor. E o Senhor manda dizer para você: aleluia, profetiza. Profetiza, porque quando você abrir a boca, as coisas passarão, aleluia, a acontecer. As coisas mudarão. E ele disse, o versículo 4, profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Primeiramente ele diz, aleluia, profetiza para esses ossos, dizendo, dê atenção ao que? A mensagem, dê atenção ao que? A palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Era necessário dar atenção àquilo que estava sendo o quê? Liberado. Preste atenção, dê atenção àquilo que está sendo liberado sobre a tua vida. Dê atenção àquilo que está sendo, aleluia, entregue para você. Dê atenção à mensagem que Deus está falando contigo, a sua palavra, aleluia. Preste atenção, aleluia, à mensagem do Senhor, aleluia. Diga que eu, o Senhor Deus, estou dizendo isso. Eu porei respiração
dentro de vocês e o farei viver de novo. Aleluia. Era um cenário que na visão de muitos não tinha mudança. Era um cenário que na visão de muitos não tinha como mudar. Por quê? Porque aquele cenário estava destruído. Era um cenário de morte. Era um cenário seco, que não tinha vida. Só que nós temos um Deus que é especialista em transformar cenários escassos, de morte, que não tem vida, aleluia, em cenários, aleluia, com vidas, cheio de esperança. O Senhor é especialista em levantar quem está morto. O Senhor é especialista em colocar de pé quem está caído. O vale era um vale de ossos secos. Mas o Senhor iria visitar aquele vale. E sabe o que o Senhor manda dizer para você? Eu sou o Deus que visita o vale. Eu sou o Deus, aleluia, que entro dentro do vale para mudá-lo. Oh, eu sou o Deus que entro dentro do vale para transformar e trazer vida. Aleluia. Sabe por quê? Porque o Senhor é especialista em mudar cenários, em mudar situações, em mudar ambientes que outra hora era desprezado e sem valor, trazendo e agregando valor para aquilo aonde foi desprezado. E o Senhor manda dizer para você, eu vou agregar valor. Aleluia. E eu vou trazer valor para aquilo que foi desprezado. Eu vou trazer valor para aquilo que foi menosprezado. Eu vou trazer valor para aquilo, aleluia, que não deram nada. Porque nesse instante, se você for olhar uma casa destruída e for olhar uma casa que está em perfeito estado, você dá valor e você agrega valor na casa que está em perfeito estado. Na casa que está destruída, você não agrega valor. Aleluia, mas o Senhor agrega valor, coloca de pé, levanta, arruma aqueles que muitos que, aleluia, não deram nada por eles. E o Senhor manda dizer, aquilo que está caído eu vou colocar de pé novamente. Aquilo que está caído eu vou colocar de pé novamente, diz o Senhor. Aleluia. Ezequiel 37, versículo 5. Diga que eu, o Senhor Deus, estou dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e o farei viver de novo. Eu lhe darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que havia recebido. Enquanto eu falava, houve, aleluia, um barulho. Eram os ossos se juntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. A Bíblia vai dizer que era um vale de ossos secos. E por ser um vale de ossos secos, os ossos estavam o quê? Espalhados. Aleluia. Só que o interessante de tudo aqui é que o profeta diz, eu fiz conforme o Senhor mandou. Você não vê ele dizendo, eu fiz conforme o que eu queria. Mas você vê o profeta dizendo, eu fiz conforme o Senhor mandou. E quando nós fazemos conforme o Senhor manda, não tem errada. Aleluia. Não tem errada. Por quê? Porque foi o Senhor que mandou. Tem muitos que erram porque faz sem Deus mandar. Tem muitos que erram porque faz sem o Senhor dizer. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido.
Deus manda. E quem é profeta está sujeito a Deus. Se Deus diz, é para você dizer só isso, é só isso e acabou. Você não pode falar mais do que o que Deus manda. Senão você vai prestar conta. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Quando nós fazemos conforme o que o Senhor manda, começa a acontecer coisas que nós não estamos esperando. Um barulho se ouve. Em outras traduções diz ruído. O barulho antecede o que estava por vir. Você está ouvindo barulho? O que é que você está ouvindo? Ria de que meneja sobrecai. Eram os ossos se juntando. Ele profetiza e até os ossos tem que obedecer o que ele estava profetizando, porque era um mandado de Deus. Os ossos teve que dar ouvido. Eu quero te dizer que se até ossos teve que dar ouvido, imagina um homem. O Senhor manda dizer para você, tem gente que não quer dar ouvido. Tem gente que não quer escutar. Mas a palavra, quando vem de Deus, ainda que o homem não queira escutar, ele tem que dar ouvido àquilo que o Senhor está determinando. O Senhor manda dizer, vão dar ouvido. Aleluia, vão ouvir. Vão entender, aleluia, que é a minha vontade, que é o meu querer. Senhor, não estão escutando, não. Senhor, não estão ouvindo, não. Eu quero dizer para você que quando o Senhor fala, vento, mar, obedece. Aleluia. O vento cessa, o mar se acalma. Acalma-te. Porque o Senhor diz para ti, eu sou o Deus que entro dentro da situação e faço ela acalmar. Eu sou o Deus que entro dentro da situação e faço ela cessar. Eu sou o Deus que entro dentro do teu barco para cessar o que é preciso ser cessado. Aleluia. E tem que dar ouvido até quem não quer dar. E você tem estado na peleja e tem dito, Senhor, tá difícil demais para mim. Tá pesado demais para mim porque não querem dar ouvido ao Senhor. Tá pesado demais porque não querem obedecer a tua voz. Mas o Senhor manda dizer que darão ouvido. As coisas estão difíceis, estão apertando, aleluia, porque Deus está ajustando e você sabe. Você sabe que Deus está tratando com o homem. E muitas das vezes você, aleluia, sente a guerra, porque você convive. E querendo ou não, você é atingida.
Mas o Senhor está fazendo e Ele está dizendo, é porque eu estou tratando. Para que dê ouvido a mensagem, para que dê ouvido, a palavra. E para quê? Pare de se levantar e teria sobre calabás. Por isso que eu estou fazendo. Por isso que eu estou deixando. E camadia sobre terebás. Mas eu estou te segurando. Por quê? Porque você está no meio do vale. Mas eu estou te sustentando dentro dele. Você está dentro, aleluia, dentro do vale. Mas eu estou com as minhas mãos sobre ti. E você não está só. Rabai que negai a séria sobre derebás. Eu quero que você entenda. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel 37:7. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos secos se juntando. Uns com os outros, cada um no seu lugar. O questionamento teu é o porquê. De Deus estar arrochando, de Deus estar imprensando. De Deus estar fazendo dessa forma. Porque tem coisa que precisa ser colocada no lugar. Tem coisa que não estava no lugar certo. E se você vê dentro do vale, eram muitos ossos, mas, aleluia, tudo volta para o devido lugar e para o lugar certo. Por quê? Porque era um exército. Aleluia, que estava morto. Era um vale de ossos secos. O braço de A estava lá, o braço de B estava ali. O braço de C estava junto com a perna de A. Mas quando ouve a voz do Senhor, não tem confusão não. Vai cada um para o seu local. Vai cada um, aleluia, para o local certinho. Porque o Senhor não é Deus de confusão. O braço de B não foi para A, não. O braço de A foi para A, de B foi para B, de C foi para C. Não estava no lugar, mas o Senhor colocou no lugar. Raia sobre, radaia sé. E ramaria si que manadia sé, anaia so. E o Senhor lhe trouxe aqui para dizer para você, eu vou colocar no lugar. O Senhor lhe trouxe aqui para dizer para você, vai tudo se encaixar da forma perfeita. Rabaraba sobre de calabá. Vai tudo se encaixar e voltar para o devido lugar. Você vê que não estava no lugar. Estava fora do lugar, mas voltou para o lugar. Aleluia, se encaixou no lugar. E o Senhor está dizendo, vai voltar para o lugar, vai se encaixar. O que saiu, aleluia, que é para voltar, vai voltar. Aleluia. Porque eu sou Deus que trago posicionamento para quem não quer tomar posicionamento. Eu tenho as minhas formas de tratar, diz o Senhor. E eu é quem trato com aqueles, aleluia, que eu tenho propósito. E eu já falei contigo que eu tenho propósito. Eu já falei contigo que estás nas minhas mãos. Eu já falei contigo e disse que tu iria cantar o hino da vitória e que tu iria testemunhar. E digo para ti que a promessa continua de pé. Digo para ti, eu tenho as minhas formas de fazer e por isso que eu ajusto e por isso que eu espremo para que a minha vontade seja cumprida. Eu preciso entregar para você aqui.
Eu preciso entregar para você aqui o que Deus me revelou. Aleluia. E eu vou entregar da forma que Deus me falou, porque o Senhor é objetivo. O Senhor fala do jeito que Ele quer. Muitas vezes as pessoas querem arrudear. Ai, porque Deus tem as formas dele falar, e não é só uma. É várias. Tem pessoas que Ele fala por sonho, tem pessoas que Ele fala por visão, outras Ele fala por profecia, usando profetas, outras Ele fala por objetos. Jeremias. Uma panela, uma vara de amendoeira. Porque o Senhor, Ele tem a forma de falar com aqueles, porque Ele sabe como é que eles entendem. Aí muitas vezes o Senhor só fala assim, não, o Senhor fala de várias formas, porque Deus não é limitado a mim nem a você. Aleluia. O Senhor é soberano. O Senhor é Deus. O Senhor é o grande. E eu vou pegar aqui esse controle aqui para você ver o que Deus me mostrou. Eu via como se aqui fosse um homem. E eu via como se ele estivesse na mão do Senhor. Só que eu via como se o Senhor tivesse espremendo. E o Senhor falou, aleluia, eu estou ajustando. Diga para ela que não se preocupe. Porque já está nas minhas mãos. Aleluia, e eu estou ajustando. E quando está na minha mão, aleluia, eu, o Senhor, ajusto. Eu, o Senhor, espremo. Eu, o Senhor, deixo conforme a minha vontade, conforme o meu querer. O Senhor diz, diga para ela descansar o coração, porque Ele já está na mão de quem deveria estar, e esta mão é a minha. Vai voltar pro lugar. Vai ter ordem. Vai ter ordem no vale. Aleluia, porque Deus está entrando dentro dele contigo. O Senhor está entrando dentro da causa com você. O Senhor diz para ti, você não fica dentro da causa só. Eu tô com você e é suficiente. Ai, a série camande a soprada. Tratamento de Deus. Arabaia serca managa ria sobede que menerrasse. Não é o inimigo, não é Deus. E abaixere de calabas. É Deus que está fazendo. É Deus que está apertando. E cachebra na garraça. E o Senhor diz, é preciso. É preciso, e você sabe que se não for assim, não tem como haver mudança. E o Senhor diz, eu sei onde tocar, eu sei aonde mexer, eu sei a forma de trabalhar no vaso, porque eu sou o dono dele. E quantas das vezes nós queremos ensinar ao Senhor a trabalhar? Como é que o vaso pode contender com o oleiro? Como é que o aluno pode querer ensinar o professor? O Senhor está dizendo, é eu que estou fazendo. O Senhor está dizendo, é eu que estou, aleluia, operando. Ai, meu Deus. As coisas não vão ficar assim. O Senhor diz, eu vou fazer ajuntar.
o que precisa ser ajuntado. Aleluia. E, aleluia, depois que os ossos, aleluia, cada um volta para o seu lugar. Ezequiel 37:8 diz: enquanto eu olhava, os ossos se cobrindo de tendões e músculo, e depois de pele, porém não havia respiração no corpo. Você acha que o Senhor ia fazer tudo isso e ia deixar a obra pela metade? Não, porque o nosso Deus não deixa a obra pela metade. Aquele que começa é fiel para terminar. E Ele te trouxe aqui para dizer: eu sou fiel para terminar. Aleluia. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e os músculos, e depois de pele, porém não havia respiração nos corpos. Aleluia. Não fica nada pela metade. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento. Ei, minha filha, eu quero lhe dizer uma coisa. Quando o Senhor manda, Ele manda até no vento. Rabar de cacheia da. Eu não sei de onde é que vem. Eu não sei quem é que vai trazer. Eu não sei. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Que o meu Deus, Ele manda até no vento. E quando Ele quer operar, até o vento trabalha ao nosso favor. Mercama sobreia arabas. Só entende quem está ligado. Só entende quem está, aleluia, ligado com o Senhor. Profetiza para o vento e diz: diga que o Senhor está mandando que Ele venha de todas as direções para soprar sobre estes corpos mortos, a fim que viva de novo. Venha de todas as direções. Sopra e vem de todas as direções. O Senhor está dizendo: quando eu quero operar, vem de todas as direções. O vento obedece. Aleluia. E não é só de uma direção. Te prepara, porque vem de várias. Te prepara, porque o vento vai soprar e vai trazer a conclusão para o negócio. Arabaia sobre calabás. Araia cheia de camanada. Tu tá entendendo? Aleluia. Porque eu tô sentindo uma graça, eu tô sentindo uma presença de Deus aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor não deixa nada pela metade. O Senhor não deixa nada sem concluir. Você acha que o Senhor fez o que fez até agora você viver para não terminar a obra? O Senhor manda eu fazer para você essa pergunta. Filha, você acha que eu fiz tudo isso até agora por você e não vou terminar e não vou concluir? O que eu comecei, aleluia, ei, tinha se juntado, tinha criado pele, só que porém não tinha vida, aleluia, mas tinha ordem. Tinha ordem, e a ordem não era humana, era a ordem de Deus. E o Senhor manda dizer: existe uma ordem do céu sobre a vida dela para acontecer. E ai, e o interessante de tudo é que Ezequiel faz conforme o que o Senhor manda. O interessante de tudo é que ele faz como Deus manda. O segredo está na obediência. Dá ouvido à voz do Senhor. Ai, que me ébria. Diga que o Senhor Deus está mandando que Ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim que viva de novo. O Senhor diz: eu sou Deus, aleluia, que vou fazer viver de novo o que estava morto. Eu sou o Deus que vou trazer vida para aqui, aleluia, aquilo que já morreu na tua vida, que já morreu na tua história, aquilo que não tem mais esperança, aquilo que você olha e diz que não tem jeito, que é o fim, que acabou.
acabou. Mas o Senhor diz, eu sou Deus que trago vida até os corpos mortos. Aleluia, viveram de novo. Imagina este projeto. O Senhor manda dizer, eu quero. Versículo 10 diz, então profetizei conforme a ordem que havia recebido. A respiração entrou nos corpos. E eles viveram de novo e ficaram de pé, porque não é só viver, o Senhor coloca de pé também. Havia tanta gente que dava para formar um exército. O que estava morto ganhou vida, agora está de pé e dá para formar um exército. E o Senhor está dizendo, o que eu vou levantar vai impactar. O que eu vou levantar vai fazer, aleluia, com que muitos, olhe e diga, da onde foi que saiu, como foi que fizeram, o que fizeram. E o Senhor diz, foi eu que me apresentei dentro do vale, foi eu que me apresentei dentro da situação, foi eu, porque sou Deus. Aleluia, que movo, que faço viver de novo, que levanto e que coloco de pé. Tava o quê? Tava tudo morto, tudo caído, mas agora estava de pé. O Senhor manda dizer, ei minha filha, aleluia, quem tá caído dentro da tua casa vai se levantar. Quem tá caído na tua família vai se levantar. Não tem jeito, não tem jeito sim. Era um vale de ossos secos, o Senhor deu jeito. O Senhor diz, tem jeito sim. Eu vou levantar o caído, eu vou colocar de pé, o Senhor vou fazer. Eu, o Senhor, vou fazer. Rica mandagia sépia. Porque o Senhor é Deus que faz, o Senhor é Deus que movimenta, o Senhor é Deus que trabalha, o Senhor é Deus que opera, o Senhor é Deus que muda. E o Senhor diz, vou eu mudar. O Senhor diz, vou eu mudar, eu preciso entregar. Eu preciso entregar. Eu preciso entregar o que Deus está mandando. Aleluia, Ezequiel 37. Aleluia. E sobre Calabás, versículo 12. Preste atenção. Por isso profetizei para o meu povo de Israel. Por isso profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor, abrirei a sepultura deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado. Vou tirar para fora e ali ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração, não era qualquer respiração, porei a minha respiração neles e os farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. Abrirei sepulturas e tirarei para fora. Quando, aleluia, eu li isso aqui, que o Senhor, ele disse assim, e eu abrirei sepulturas. Eu via sepulturas aleluia, que tinha sonhos enterrados. Eu via sepulturas, aleluia, de projetos enterrados. E o Senhor falava comigo, eu sou Deus que abro sepultura para tirar sonhos, para tirar projetos, para fazer a minha vontade, porque o que eu quero que aconteça, acontece. Tem gente que vai olhar para você e vai dizer, mas tu não tinha desistido? Tu não tinha esquecido?
Mas você vai dizer, o meu Deus abriu a sepultura onde eu enterrei meus sonhos. O meu Deus abriu a sepultura onde eu enterrei o projeto, porque eu mesmo não queria mais, mas ele disse que me entregaria, e ele me entregou, e eu estou executando o que ele colocou nas minhas mãos. Eu vejo o Senhor entregando de volta. Eu vejo o Senhor devolvendo. Eu vejo o Senhor trazendo para tuas mãos. Eita. E o interessante é que no versículo 14, que diz assim, ó, no versículo 14, só pega essa chave, eu quero que você esteja ligado no que Deus está lhe entregando, porque é para você, o Senhor está falando com você. Eu quero que você pegue esta chave, eu quero que você pegue este código, que Deus está falando contigo, ó. Porei a minha respiração neles, e o farei viver novamente. E o farei o quê? Viver novamente, de novo. Aleluia, estava morto. Mas o Senhor ia fazer viver de novo. Sabe o desejo? Que morreu? Sobre calabás. O Senhor diz novamente. O Senhor diz assim, novamente. Aleluia. E vai morar na sua própria terra. Tem gente que vai morar onde? Na sua própria terra. Tem um código aqui dentro. Eu sei que aqui a palavra está falando para o povo de Israel, mas tem algo que Deus me revela aqui para lhe entregar. Vai morar na sua própria terra, vai morar na tua própria casa. O sonho continua de pé, porque quem fez a promessa foi Deus. Quem fez a promessa foi Deus, e Ele manda dizer para você, novamente, eu vou acender no teu coração a promessa, novamente, eu vou reavivar o que o inferno quis trazer morte para os teus sonhos, e fez tu desacreditar de muita coisa. Mas eu, o Senhor, vou fazer, aleluia, com que você, aleluia, sonhe e viva o que eu tenho para ti. Porém, minha respiração, aleluia, a respiração é o quê? Aleluia, é o sinal de vida. Deus vai te dar um sinal que a promessa está de pé, está com vida. O Senhor vai te dar um sinal que a promessa está de pé, está com vida. Porque o Senhor manda dizer para você, aleluia, que o que Ele promete não fica na metade, não fica no meio, não fica inacabável. Tem gente que acha que vai ficar, aleluia, sem estar com os acabamentos tudo pronto. Se você estiver dentro de uma construção, você sabe que a parte pior que tem é os acabamentos. Aleluia. Porque até então, o que dá formato na casa é os acabamentos, só que precisa de uma estrutura. Aleluia. E não vai ficar sem os acabamentos. Porque os acabamentos é onde vem a lixa. É onde vai passando o que precisa passar para deixar tudo alinhado. O Senhor não vai só fazer, Ele vai deixar alinhado. O Senhor diz assim, diga para ela que eu vou deixar alinhado. Diga para ela que eu vou deixar alinhado. Diga para ela que eu vou deixar pronto. Aleluia. Diga para ela que vai ser finalizado, porque sou eu quem quero. Porque eu vou deixar como me apraz, conforme a minha vontade.
conforme o meu querer. Vai ficar do jeito que eu quero, da forma que eu planejei, porque você verá que eu sou o Senhor. Desde que me assoprederebas, que entrei contigo dentro do vale, fiz você andar sobre ele. Aleluia. Porque parada não fica, sem movimento não fica. Pois eu sou o Senhor que estou falando. E quem viu você entrando dentro do vale, com o cenário, aleluia, de destruição, te verá saindo dele com um cenário restaurado e de transformação. Porque assim te diz o Senhor, vou eu restaurar o cenário. E este cenário será de transformação, meu Deus. Assim te diz o Senhor, este cenário será um cenário de transformação e um cenário de restauração. Olha só o que Deus falava comigo. Existem processos que nós não entendemos, mas através dessa revelação você vai entender o que Deus quer falar com você. Preste atenção. Olha aqui para mim. Existem processos que a gente não entende o porquê Deus nos coloca dentro dele. Só que desde quando eu sentei aqui, que o Senhor falava comigo. E sabe o que você, sabe quando você vê uma uva, ela sendo espremida? E desde quando eu me sentei aqui, que o Senhor me dava essa visão de uma uva sendo espremida, de uma uva sendo espremida. A uva em si já é uma fruta muito bonita, doce. Só que quando ela é espremida, ela é extraída um suco, não é? E o Senhor dizia assim, a mudança de nível. Só que eu espero primeiro Deus me revelar o que significa para depois eu trazer para você. Aleluia. A mudança de nível. O preço da uva, quando é só uma uva, é uma coisa. O preço do suco, quando a uva passa pelo processo, já é outro totalmente diferente. Tem sucos de uva que tem valores muito, muito altos, que é maior do que o da própria fruta. E o Senhor falava comigo, aleluia, que a uva, quando ela é esmagada, espremida, ela vira suco, ou seja, outro nível. Agora ela é ingerida de outra forma. E o Senhor diz assim, diga para ela, já tem gente entendendo. Eu estou, aleluia, fazendo uma mudança na vida dela. E essa mudança que eu estou fazendo, que eu estou mudando ela de nível, é porque ela está passando, aleluia, para um nível diferente do que ela estava. Aleluia. E quando o nível, ele muda, o valor também agrega. A ideia que assopra na de doer dói, aleluia, mas o valor também agrega. A ideia que se você pegar uma azeitona e comprar só as azeitonas, é um valor. Se você for comprar azeite, é um absurdo. Arabar de sobreia naga. O Senhor está dizendo para você, eu estou agregando valor àquilo que muitos desprezaram e disseram que não tinha valor nenhum, para verem que o meu valor foi colocado sobre ti. Para ver que o valor foi colocado sobre ti. Você agora, aleluia, entra num nível diferente, que carrega um diferencial. Da minha parte. E aria sobre calabas. Um nível diferente da minha parte. Aleluia. O Senhor diz, diga para ela que eu vou agregar valor. E arrasou.
Diga para ela que eu vou, aleluia, agregar valor. Valor aonde não tem valor. Iriadágia sobra nágia. Eu vou agregar valor aonde não tem valor. Aleluia. Sabe o que é que Deus diz? Vou fazer um reboliço. Vou fazer uma movimentação. Deus mostrou um tempo de grande movimentação em tua vida. Aleluia. O que estava parado, aleluia, vai ganhar rapidez. O que estava parado vai ganhar agilidade. O vale estava o que? Parado. Não tinha vida. Mas o Senhor, aleluia, trouxe vida. O Senhor botou movimentação dentro do vale. E não tinha movimentação. E o Senhor manda dizer para você: eu sou o Deus do vale. Araga sobraná. Eu sou o Deus do vale. E o Senhor diz assim: filha, para de estar achando, aleluia, que você, aleluia, está deixando que as coisas venham lhe controlar. Eu quero que ela esteja no meu controle. Não é descontrole, é reposicionamento divino. Deus vai tirar do teu controle para ele assumir a posição. Porque tem pessoas aqui, aleluia, que elas gostam de estar na frente, elas gostam, aleluia, de comandar. Mas o Senhor está dizendo: é eu que vou fazer. Eu estou tirando, eu estou tirando do teu controle, porque eu vou assumir a posição agora. Eu estou tirando do teu controle, porque sou eu agora que vou fazer. Estava tudo parado. Estava tudo sem movimento. E muitas das vezes, quando as coisas começam a se agitar, nós não entendemos. Por quê? Porque nós não estamos mais no comando. E o Senhor está dizendo: é que eu estou te tirando do comando, porque eu estou entrando dentro dele. Tem pessoas aqui, aleluia, que vão começar a entrar dentro de um tempo, aleluia, aonde o Senhor vai trazer um grande movimento para a vida dela. Movimento espiritual, físico. Um tempo aonde elas vão transitar. Sabe quando você está naquela correria que você diz: meu Deus, eu não tenho tempo para nada. Aleluia. Eu vejo pessoas aqui aonde Deus vai trazer um movimento muito grande para a vida delas. Porque é Deus que vai fazer. E outra coisa, quando o Senhor falava que vinha de todo canto, aleluia, o vento que veio foi vento com vida, não foi vento de discórdia, não. O que Deus vai trazer, vai agregar. Só que o que o Senhor manda dizer para você é de todos os lados. O que vai chegar não vai chegar só de uma parte, mas vai chegar de todos os ângulos. E o Senhor diz assim: diga para ela que vai vir de muitas formas. Que vai vir de muitas formas, que vai vir de muitos ângulos. Então esteja preparada para receber de Deus o que Ele quer lhe entregar para este tempo. Porque o Senhor começa a te mover dentro deste vale. O Senhor começa a te mover dentro de onde Ele te colocou, para que uma grande mudança seja gerada através de você. Você não é osso, você é profeta. Você não é osso, você é profeta. E o Senhor diz assim: abre a tua boca, porque eu coloco comandos de vida, sentenças, aleluia, sobre a tua boca. E eu, o Senhor, selo
aleluia, as sentenças que coloco na tua boca. Porque sou eu o Senhor que te levanto dentro do vale para tu profetizar, que te levanto dentro do vale para tu mudar. E digo para ti, os teus olhos verão Manderia Haser Kamanto Hamas Dia Kaya Soria Nehemi Conte Kemidia, a mudança que eu vou trazer, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Até aqui o Senhor me passou.